boa tarde a todos e a todas que acompanham aqui semanalmente as lives da CMA. Hoje vamos conversar com a Adriana Rocha sobre um tema também instigante, igualmente instigante como os demais, que é a mulher e o cenário eleitoral, o voto limpo, o valor do voto limpo. Então vai ser um debate bem bacana, espero que todo mundo acompanhe aqui, comente. Acho que essas lives são muito legais para que a gente possa compartilhar conhecimento, trocar ideias, trocar experiências, é bem bacana. Acho que vai ser muito legal o debate hoje com a doutora Adriana Rocha. Vamos esperar aqui a doutora Adriana entrar. Boa tarde, Érica. Um beijo. Que bom te encontrar aqui, ainda que pela telinha, né? Lígia, linda. Boa tarde. Só mulher linda aqui, né? Coisa boa. Doutora Adriana. Aceitando aqui. Vamos aguardar aqui a conexão. Boa tarde, doutora, tudo bom? Olá, Caroline, tudo bom, querida? Vamos ajustar o som. Tudo jóia. Não sei se você está me ouvindo jóia. bem. Estou ouvindo bem. A senhora está me ouvindo bem? Ô, querida. Não sei se todo mundo aí estão também com uma boa imagem. Tá tudo legal. Lígia, um beijo, Lígia, para você, nossa conselheira aí do Petrolina, maravilhosa, nos assistindo. Beijo, Érica, também. Bem, começando aqui, doutora, primeiro falando um pouquinho dessas lives semanais da CMA, que na verdade o intento é promover realmente conhecimento, né, conscientização e informação para as advogadas, na verdade para a sociedade de um modo geral, em especial para as mulheres, né, a gente busca trazer temas assim bastante relevantes e hoje a gente está aqui com o prestígio, né, da sua presença. Muito obrigada pelo convite, em nome da nossa presidente, doutora Fabiana Leite, eu agradeço o aceito pelo convite, muito obrigada. Nos sentimos assim, lisonjeadas pelo aceito, viu? Para a gente vai ser muito enriquecedor aqui conversar um pouquinho com a senhora. Então, um beijo para a Rai, para a Caroline, para todo mundo aqui que... Caroline, o seu som está um pouquinho baixo, eu não sei se é só para mim, mas se você estiver me escutando bem... Estou escutando, deixa eu tirar aqui o... Deixa eu ver se de repente aqui é o Bluetooth. Mas aí também eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, é só para mim. Pronto, acho que agora... Melhorou. Melhorou? Pronto. Tá melhor. Então, vamos lá. Melhor. Então, hoje, na verdade, o tema ele é muito instigante, eu sou suspeita para falar, porque é um tema, para mim, muito envolvente, né? Que é a mulher e o cenário eleitoral, o valor do voto limpo. E a gente sabe que ao longo dos anos, as conquistas femininas, elas foram sinônimo de luta, né? E de coragem, porque as mulheres, elas, na verdade, elas não se resignaram ao papel que foi imposto pela sociedade, né? Então, ao contrário, elas transformaram essas conquistas em participação, né, em efetiva participação da vida política do país. Então, na atual conjuntura nacional, eu acho que a presença feminina nos cargos eletivos, eles ainda realmente estão muito aquém da sua participação no eleitorado, né? Então, cabendo à sociedade realmente empreender esforços para que essa nova etapa em nossa história democrática, que é de ultrapassar esse plano abstrato das normas e tornar efetiva a participação das mulheres nas esferas do poder político, ela realmente a gente ainda tem um longo caminho, né, a percorrer. E aí, ante a relevância desse tema, hoje a gente vai conversar com a advogada, a professora, a mulher, a mãe e, por que não, política, doutora Adriana Rocha. Mais uma vez agradeço
o aceite do convite e começo, na verdade, doutora, por questionar, fazer uma pergunta à senhora, que é acerca da evolução do voto no Brasil. Eu queria que a senhora nos auxiliasse a compreender a evolução do voto no país, quais os principais entraves e se a senhora acredita que há resquícios até os dias atuais. Caroline, gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar você, de dizer do meu prazer de estar aqui nessa live da Comissão da Mulher Advogada, uma comissão pela qual eu tenho um carinho especial nesses meus 15 anos de militância, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Pernambuco. Eu já presidi a Comissão da Mulher Advogada, quando fui vice-presidente da OAB, e venho acompanhando todo esse crescimento e, principalmente, essa composição, cada vez com mulheres mais representativas, como você, Caroline, sob a presidência, né, da querida Fabiana. Queria lhe pedir um grande favor de você não me chamar de doutora. Eu sei dos formalismos que fazem parte também, né, da nossa profissão, e isso a gente acaba se acostumando, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, e nesse espaço, que é um espaço de nós, mulheres advogadas, eu acho que a gente tem que exatamente trazer essa maior proximidade, né, essa maior aproximação, essa maior proximidade, e eu me sinto muito à vontade de estar aqui ao seu lado, essa jovem mulher advogada, mas que já tem o seu compromisso, não só com a OAB, mas também com a ética na advocacia, a formação de novas mulheres e o incentivo do conhecimento para que cada vez mais Pernambuco continue sendo, né, dentro do cenário nacional, destaque quando o assunto é exatamente essa participação da advocacia feminina em qualquer espaço. Né? Então, assim, fico muito feliz. Vamos quebrar logo esse formalismo, porque falar de política, falar de Constituição, falar de legislação é algo que, tanto para mim quanto para você, está no nosso dia a dia, e eu acho que isso vai tornar ainda mais agradável esse nosso bate-papo aqui, né, às 5 horas da tarde, e sobre uma temática tão importante. Eu queria dar o meu boa tarde a todos e todas também que estão nos assistindo, dizer do meu orgulho também de sempre ter uma audiência tão qualificada. Eu fico muito feliz quando a gente traz um tema como política, como voto limpo, e isso desperta o interesse, né? E, sobretudo, das mulheres. Né? A gente vê que o público que a gente tem também aqui merece aplausos, mas não é exatamente por essa vontade de escutar e de participar, mas as mulheres, elas têm sido bem mais ativas, não só nessa escuta, como nessa fala, e sobretudo em falas propositivas para a gente evoluir no cenário jurídico do nosso país. Então, Caroline, falar sobre a evolução, né, desse voto feminino no nosso país é constatar, infelizmente, que o direito, ele, durante muito tempo, ele não foi nosso aliado. Ele foi nosso grande inimigo. Né? Ele não nos incluiu nessa pauta de exercício ativo da cidadania. E, como nós sabemos historicamente, a mulher ela ficou fora do processo eleitoral até a década de 30. Então, apesar de nós termos aqui no Rio Grande do Norte, né, um estado, aliás, que precisa ser sempre lembrado, estudado e referenciado, porque é um celeiro de grandes mulheres nesse debate político e nesse debate, inclusive também, né, da participação da mulher na advocacia e na magistratura. Então, o Rio Grande do Norte sempre teve, né, esse pioneirismo que precisa aqui ser mencionado. Então, apesar de nós termos tido uma mulher corajosa, que se colocou, né, de uma forma muito inteligente, conseguiu um alistamento eleitoral, antes mesmo da aprovação do Código Eleitoral de 32 no nosso país, mas nós sabemos, não é, que, vamos dizer assim, o equilíbrio entre mulheres e homens no cenário eleitoral ele só veio acontecer a partir da Constituição de 1946 e com a modificação do Código Eleitoral em 65. Então, diante do início da ditadura militar, não é? Então, a gente começa em 65 com essa modificação formal,
e a inclusão aí desse voto obrigatório para mulheres e homens. Eu gostaria de sinalizar aqui, Caroline, que isso é um dado importantíssimo. Então, muita gente comemora, o voto feminino ele foi construído já em 1932 ou na década de 30. Isso não é verdade, porque o cenário ainda era muito restrito. Veja, as mulheres casadas, elas não podiam exercer o seu direito sem autorização dos seus maridos. As mulheres viúvas e solteiras, elas eram incluídas nesse cenário se elas tivessem renda própria, Caroline. O que nos traz exatamente nessa consideração inicial minha de que o direito não era nosso aliado. O direito, ele nos aprisionava num cenário machista, patriarcal, né? E de dependência não só econômica da mulher, mas também essa dependência em relação à sua própria vocação política ou, eventualmente, a vontade que ela tivesse de escolher um candidato diferente do seu marido, do seu pai, do seu irmão, né, daquele homem que tivesse a chefia ali daquela célula familiar. Né? Então, isso nos preocupa muito e eu sempre gosto de começar a minha fala assim, Caroline, já para ir desconstruindo, não é? O que hoje a gente enfrenta também, inclusive no Supremo Tribunal Federal, isso é um debate que parece que é interminável, de partidos políticos que continuam insistindo na tese de que não é necessário a questão das cotas, não é, de gênero, para que a gente possa avançar nessa participação feminina, que desconstrói exatamente a obrigação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Da aplicação desse fundo partidário nessas candidaturas femininas. Então, a gente continua, vamos dizer assim, né, com muitas vozes que desejariam, né, o retorno a uma situação que a gente não pode mais voltar, né, que é de desmerecimento desse papel dessa mulher na sociedade. Então, a gente já avançou tanto, nós hoje compomos vários espaços de poder em relação à nossa força laboral, à nossa força de trabalho. É inegável, não é, o nosso papel dentro da economia brasileira, no cenário de liderança também, nos diversos modelos de famílias que nós temos no nosso país, não é? E, mesmo assim, a gente continua com esse déficit de representatividade. Veja que nas últimas eleições nós tivemos um pequeno aumento no Congresso Nacional na representação, mas ainda muito longe daquilo que a gente gostaria, não é? E, em geral, Caroline, são mulheres assim que conseguem furar essa barreira, que é uma barreira muito difícil, não é, de ser superada, que é a barreira do seu próprio partido, onde exatamente esses partidos eles não olham para essas mulheres como candidatas viáveis, e costumam exatamente delegar aos homens o papel de falar por essas mulheres. Não é interessante que a gente enxerga também no nosso cenário eleitoral, e aqui eu estou falando como cidadã, eu estou falando como eleitora, assim como você também é cidadã e é eleitora, não é? Quantos projetos e políticas públicas que são aparentemente direcionadas a nós mulheres, onde a gente não enxerga a voz, não é, de nenhuma mulher na construção desses projetos e dessas políticas públicas. Então, isso é algo que nos preocupa e que nos entristece. E a gente precisa pensar nesse direito não como inimigo. Não é? Eu sou professora de constitucional, eu sempre digo, não é? Eu escolhi o direito constitucional me escolheu. Porque quando eu estudava na Faculdade de Direito do Recife, eu ainda, vamos dizer assim, cumpri, né, as disciplinas de constitucional antes da Constituição de 88. Então, assim, o desinteresse deveria ser exatamente porque eu não tive professores que falavam de democracia, que falavam de direito de igualdade, de equidade. Isso não tinha na Faculdade de Direito do Recife. Eu só comecei a despertar para essa mudança constitucional já no final do curso, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em Direito Público também na Universidade Federal de Pernambuco, e me apaixonei pelo direito constitucional, né? E comecei a lecionar muito jovem, nunca mais deixei de estudar direito constitucional, porque eu vi na prática também, eu senti na pele essa possibilidade de transformação através da norma jurídica. Então, essa desilusão
que alguns jovens estudantes, né, meus alunos e minhas alunas, às vezes dizem, professora, mas o direito não muda nada, o direito não tem essa capacidade de transformação. Eu discordo, sabe, Caroline? Eu acho que, mesmo sendo difícil, se não fosse esse novo parâmetro constitucional de igualdade de gênero, nós não teríamos conseguido aprovar sucessivamente legislações que exatamente incentivassem essa participação feminina na política, né? Então, eu acho que o caminho é esse, e para que a gente tenha essas leis favoráveis, para que o direito deixe de ser inimigo e passe realmente a ser aliado dessas mulheres, eu preciso de mulheres sentadas nessas cadeiras, né? Eu preciso de mulheres comprometidas e representativas, que conheçam de processo legislativo, que se disponham a estudar também em prol do interesse público, porque, para mim, política não é profissão, né? Você não pode dizer, eu sou política, como se isso... Não, você está política, não é? Você está nesse ativismo político durante um tempo da sua vida, que pode ser um tempo maior, pode ser um tempo menor, mas você deve exercer outros papéis na sociedade. Você tem que ser advogada, professor, dentista, médico, engenheiro, operário, né? Costureira, enfermeira. Então, assim, você tem que ter essa sua contribuição dentro da sociedade e, de fato, se preparar e ter essa consciência de que aquela é uma missão pública. Você tem que ter afinidade com a coisa pública, né, Caroline? Não é simplesmente você defender um mandato ou se dispor a se colocar como pré-candidata ou pré-candidato, né? Sem ter esse compromisso dentro da sua vida, da sua história, porque hoje é muito difícil a gente acreditar na política. Se para o direito já não está fácil, nós que somos da área, que dirá para a política, né? Então, falar de política é falar de uma coisa negativa, é falar de um cenário, às vezes, que é criminalizado, né? Então, as pessoas acham que quem se envolve na política é alguém que está ali para tirar vantagens, para corromper ou ser corrompido, né? E isso desconstrói a nossa democracia, porque a gente acaba normalizando esse discurso, né? E a gente acaba sucumbindo a essas pessoas que, de fato, muitas vezes estão nesse cenário para fazer exatamente isso, não é? Para serem corrompidos e para corromper, não é? Para estarem ali apenas para tirar vantagens pessoais, individuais, sem nenhum compromisso com a coisa pública, só preocupado na próxima eleição, como é que eu vou fazer para renovar o meu mandato, né? Como é que eu faço para ter essa renovação de mandato? Então, você passa o mandato todinho preocupado ou preocupada com as próximas eleições, né? Então, eu acho que é possível que esse discurso ele mude, mas depende de quem? Depende de mim, depende de você, depende de todos e todas que estão nos assistindo, da gente também assumir a nossa responsabilidade como eleitores, né? Porque essa coisa de você ficar só reclamando, né? Só achando que nada presta, que nada muda, e você também não se propõe a fazer parte dessa transformação com seu compromisso pessoal, eu acho que isso é muito ruim, sabe, Caroline? E por isso que a gente colocou essa provocação também na nossa live de hoje, que é o voto limpo, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar. A gente está numa eleição muito atípica com a pandemia, né? A gente não sabe como é que vai ser esse processo eleitoral exatamente. Vai ser um processo, acho que, muito de rede social, porque a gente não vai ter, né, aqueles encontros, na maioria dos municípios, pelo menos, não vai ser possível esse contato humano, mas isso em nada altera o compromisso que a sociedade tem que ter, não é, com a valorização do seu voto. A minha vida política ela é muito recente, Caroline, mas eu quero dar um testemunho aqui que uma das coisas que mais me angustia, que mais me angustiou nas últimas eleições, não é? Quando eu ousei, eu sempre sou ousada, né? Eu ousei colocar a minha candidatura ao Senado, foi a expressão voto de estrutura, Caroline. Eu que sou professora, que sou cidadã, isso me arrepiava, né? Porque, na verdade, isso é uma forma de você maquiar esse sistema que é um sistema tradicional da política, né, de compra de votos. E a compra de votos, gente, não se dá simplesmente de uma maneira assim, simplista, como as pessoas estão achando. Olha, eu lhe dou dinheiro e você
assume o compromisso de votar em mim. Não, Caroline, é uma série, né, de construções e de compromissos que estão fora dessa ética eleitoral. Então, assim, a OAB, ela sempre assume a defesa. Eu acho que Bruno Batista vai assumir de novo nessa eleição, com toda a diretoria e certamente com a CMA, né, o compromisso com o voto limpo nas eleições de 2020. Né, há uma legislação que exatamente permite, inclusive de iniciativa popular, né, que foi aprovada em 97, que permite não só a impugnação daquela candidatura, como a cassação do mandato posteriormente, se houver comprovação dessa captação de votos de forma ilegal. Não é? E eu acho que isso foi um avanço importante para a gente, mas ainda não é suficiente. Infelizmente, eu experimentei isso na prática, sabe, Caroline? Por quê? Porque muitas vezes esse pedido vem do próprio eleitor. Né? O eleitor, quando enxerga um político, uma política nova, e não lhe conhece, e não quer lhe conhecer também, não é? Já quer saber quanto ele, em tese, poderia ganhar, o que ele pode receber em troca, se ele lhe ajudar nesse processo eleitoral. Então, assim, eu tenho muito orgulho, acho que o meu melhor patrimônio dessa minha experiência na última eleição, Bruno acabou de entrar, né, e a gente acabou de mencionar, viu, presidente Bruno Batista, eu falando aqui da nossa campanha, do voto limpo, não é, que nós sempre estivemos à frente à OAB, e você também, representando a OAB, inclusive na última gestão, com a Universidade Católica, com outras entidades na campanha do voto limpo. E eu tenho certeza que a OAB ela vai novamente trazer para esse cenário da sociedade civil essa preocupação, não é, com a não corrupção. E aí, como eu estava dizendo, Caroline, eu tenho orgulho de dizer que os votos que eu obtive foram votos limpos. Né? Isso eu acho que para mim, a maior riqueza dentro dessa minha experiência, né? Ter passado por esse processo como uma pessoa nova na política, inexperiente, caí muito, né? Levei muita pancada, mas não tenho medo de pancada, viu, gente? Senão não era nem advogada, né? Já tinha escolhido outra profissão, né? Mas, assim, é difícil. E ter resistido, eu resisti, não é? Aquilo no início me fez muito mal, porque você entra em contato com um jogo que você não quer participar, não é? Mas eu consegui, sabe, Carolina? Então, assim, eu acho que se eu conseguir, qualquer uma consegue. Então, assim, o que eu digo para as mulheres que querem se candidatar, o que tem vontade e força, e são muitas, de se apresentarem nesse cenário, é exatamente isso. Antes de mais nada, se olhem no espelho e se coloquem que vocês são agentes de transformação da política como um todo. Não estão ali só defendendo uma candidatura feminina, né? Mas estão defendendo, sim, a ética na política, esse voto limpo, não se corromperem de maneira nenhuma por essa estrutura tão antiga, né? E que essa tradição ela não traz nada de bom para o nosso país, não vem trazendo nada de bom para o nosso país, né, Carol? E acho que a gente pode, vamos dizer assim, se preparar também para essas novas eleições, escolhendo novas pessoas, não é? Ou então, não é? Acompanhando o trabalho legislativo daquele ou daquela que você confiou o seu voto na última eleição. Eu acho que isso é responsabilidade, eu faço isso, eu gostaria que você fizesse, que todos fizessem, né? Da gente olhar e se tiver que revisar o voto, revise, se perdeu a confiança, isso faz parte da democracia, escolha uma nova pessoa, né? E assuma o compromisso que você tem com a democracia, em vez de ficar só achando que a culpa é de uma entidade que você não faz parte, que é o Estado brasileiro, né? Como se você não fizesse parte do Brasil, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Adriana, excelente sua colocação. Só interromper aqui um pouquinho para mandar um abraço aqui também para Bruno, né? Um abraço, Bruno, muito obrigada pela sua audiência. Andressa Araújo, conselheira seccional também, um beijo, Andressa, muito obrigada. Caroline Tuani, todo mundo aqui acompanhando. Tá conseguindo me escutar? Deu uma travadinha, mas agora acho que voltou.
né, gente? Pelo menos para mim, deu uma travada, aí você voltou. Nossa vice-presidente. Um beijo para todo mundo aqui que nos acompanha. Adriana, duas coisas que me chamam assim, bastante atenção. Uma é um paradigma que se criou, na verdade, uma barreira que se criou de que mulher não gosta de política, né? Então, eu sempre escuto, a mulher não gosta de política. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? Porque a mulher gosta de política, sim. Nós estamos aqui discutindo exatamente isso. As pessoas que estão nos escutando, que a maioria é mulher, está escutando exatamente isso, né? Hoje nós temos vários cursos de formação. Eu sou pesquisadora na área, nós temos vários inscritos em cursos que a gente oferece, que são mulheres interessadas justamente nisso, né? Então, acho que a gente precisa desconstruir isso de que mulher não gosta de política. Outra coisa que também chama muita atenção é que a maioria das mulheres eleitas, normalmente, elas estão sucedendo algum homem, né? Então, dificilmente a gente tem uma candidata em carreira solo, digamos assim. Ela normalmente ela está sucedendo um pai, um esposo. Então, difícil uma mulher seguir sozinha, né? Então, dentro desse cenário, eu queria que você também falasse para a gente o que é que você acha que poderia ser implantado para que houvesse uma participação da mulher na política mais efetiva. Nossa presidenta Fabiana também nos prestigiando. Beijos no seu coração. Queria cumprimentar todos e todas, gente, mas vou deixar essa tarefa aí para a Caroline, né? Para a gente aproveitar o tempinho da nossa live. Eu acho, Caroline, que você tocou num ponto que você também conhece bem no cenário da OAB. Né? Você hoje participativamente, não é? Você é um nome que nos orgulha dentro dessa representação, como eu já disse, né? De estar ao nosso lado e representando não só a advocacia feminina, mas também essa preocupação que você tem, não é, com esse cenário desse compromisso que a ordem tem com a democracia, com a sociedade civil, com os valores republicanos. E a gente sente isso também, não é? Quando eu comecei a advogar, isso já faz muito tempo, né, eu sentia assim, eram pouquíssimas as mulheres que escolhiam a advocacia, não é? Assim como eu tinha, quando comecei também, né, eu tinha encontros com pouquíssimas magistradas, né, na minha militância, então isso foi aumentando. E veja que hoje a gente enfrenta o discurso da mudança eleitoral da OAB. E a gente escuta isso também. Olha, a mulher não gosta de participar de política de ordem, né? E você hoje pode dizer, você pode testemunhar de que isso não é verdade. Pelo quantitativo de mulheres e como há mulheres que exatamente, não é, já discutiam política de ordem há muito tempo e talvez não se sentissem acolhidas por um sistema que é preparado exatamente para não acolhê-las. Eu lembro quando fui vice-presidente, Caroline, que eu chegava em casa 1h da manhã, às vezes de uma sessão, presidia a primeira Câmara, tinha muitas dificuldades e eu voltava para casa angustiada com uma filha pequena, né, que estava em casa, e os meus colegas do conselho saíam para jantar. Então, assim, às vezes, eu ouvia isso de muitas colegas de outros estados, uma simples mudança de horário, às vezes, né, gente, numa reunião do conselho, faz uma grande diferença para a inclusão dessas mulheres nesse processo. Né? E a mesma coisa em política. Quando eu fui conselheira federal, na gestão passada, eu participei muito ativamente das pautas legislativas do Conselho Federal, não só, né, aliada à Comissão da Mulher Advogada, mas também como conselheira e com o trânsito que nós tínhamos na Comissão de Estudos Legislativos, o próprio presidente Lamarck gostava muito de valorizar a participação das conselheiras federais no Congresso Nacional, não é, para pressionar algumas pautas que eram de interesse da advocacia. E o que eu sentia, Carol, de verdade, é que, independente do partido político, seja ele de direita ou de esquerda, as mulheres, elas igualmente, né, eram, vamos dizer assim, excluídas de alguns cenários de debate. Né? Veja, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, gente, que é muito sério, né, dessa realidade política de Brasília. Muitas decisões que nós acompanhamos
na televisão. Olha, hoje a gente está discutindo o Fundeb, por exemplo, a questão da educação. Não é? É óbvio que há uma reunião, hoje virtual, não é? Mas sempre há, com as lideranças, não é? Os homens se reúnem, se colocam, vamos dizer assim, fazem exatamente a junção da opinião para votar em bloco. Não é? E quando a gente não estava na pandemia, em Brasília, você tem também reuniões, jantares, né, que antecedem essa discussão e essa pauta. Caroline, em geral, as mulheres elas não são convidadas para esses espaços. Né? Então, assim, muitas vezes você chega na votação e o assunto já foi discutido, já foi deliberado. Né? Então, você tem que correr atrás. Né? O que foi que aconteceu? Então, quando eu digo mulher se interessa por política, e muito. Agora, o que a gente não se interessa é por uma política onde, né, esse discurso machista ele prevaleça, né, porque geralmente ele é falado por homens, e eu enfrentei isso no Conselho Federal quando nós fomos falar sobre a questão, né, da pauta das mulheres, da mudança do sistema eleitoral. Não é? Houve conselheiro federal que disse, mas olha, nossas conselheiras federais que aqui estão não precisam de cota. Não é? E elas vão se sentir humilhadas. Eu disse, conselheiro, eu gostaria de falar por mim, eu não me sinto humilhada, muito pelo contrário, eu me sinto aqui na obrigação, não é? Como representação da advocacia nacional, de lutar por igualdade, e por equidade. Então, se essa fala tem que partir de alguém, que seja exatamente de uma mulher e nunca e jamais de um homem, né, Caroline? E cota não é vergonha, não é? Cota é uma necessidade para a gente acelerar um processo de transformação que está paralisado há anos. Né? E a gente não consegue romper essa barreira. Então, é o que eu digo, se a gente não for buscar nesse sistema jurídico, a gente não consegue ultrapassar. Então, mulher gosta de política. Eu digo sempre para as mulheres, gente, não falem nem essa frase. Né? Retirem essa frase aí do seu pensamento, porque você pode até não se reconhecer como um ser político, mas você é. Dentro do seu dia a dia, no exercício da sua profissão, né? na sua atividade social, na sua discussão, às vezes, entre as suas amigas, entre os seus amigos, defendendo ali a sua posição dentro da sociedade, você está fazendo política. Né? Até nas redes sociais, muitas vezes, colocando, apoiando algumas pautas, você está fazendo política. Né? E quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente se dedica, mais a gente gosta, mais a gente se apaixona. Porque, Caroline, a gente percebe, né, que o nosso papel ele é um papel fundamental também de inspiração. Né? Eu acho importantíssimo a gente dar visibilidade às mulheres que nos antecederam. Né? Eu posso não concordar, por exemplo, com algumas decisões da ministra Ellen Grace, mas eu sei da importância, como advogada, de termos uma mulher no Supremo Tribunal Federal, né? De quebrarmos aquele pacto machista, né? E que a gente não conseguia se enxergar, poxa, uma mulher no STF, por que não? Né? Então, eu acho engraçado que os homens não têm nenhuma vergonha, né? A gente vê homens incompetentes em todos os espaços. A gente vê homem incompetente no judiciário, a gente vê homem incompetente na advocacia, a gente vê homem incompetente no legislativo, no executivo, e eles, assim, autocrítica zero. Agora, a mulherada não, né? A mulherada acha exatamente que, às vezes, para se lançar, para se expor, só quando ela tiver, né, a sua formação finalizada. E eu digo, Caroline, eu como professora, a gente nunca pode deixar, ou tem que deixar de buscar formação. Seja na vida, seja no estudo, né? Seja na inspiração em outras pessoas. Então, a gente não pode estar estagnado. Né? Agora, a gente não pode também ficar esperando chegar no top de uma situação para poder se apresentar para aquele espaço de poder. E eu digo sempre, e aqui numa referência a uma liderança feminina, que é a Miguelina Vecchio, né? Ela diz uma frase o seguinte: a política ela só se transforma realmente quando as mulheres chegam ao poder. É importante que nós tenhamos mais mulheres
se apresentando nessa candidatura de 2020, com esse novo sistema, sem coligação, aplicação do fundo partidário a essas candidaturas femininas. Eu espero que o TSE fiscalize todos os partidos, não é? Mas a gente precisa chegar ao poder. Não é? A gente precisa parar de ter também, não é, esse, vamos dizer, esse receio, esse pudor de não nos colocarmos nesse objetivo. Né? Então, eu sempre digo, todos os espaços são femininos e masculinos. Né? Só que como a gente tem muito mais homens nesse espaço, não é? Homens nesses espaços, é óbvio que para que eu esteja lá ou você esteja lá, um homem provavelmente vai se levantar. E se eu tiver, né, que mirar numa concorrência... Né? Exatamente, Caroline. E se eu tiver que mirar numa concorrência, eu vou mirar nessa concorrência masculina. Você pode ter certeza. Por quê? Porque eu tenho 20 anos ou mais, né, de defesa dessa igualdade de gênero, dessa pauta de inclusão das mulheres. Então, assim, eu acho que a gente pode, sim, despertar outras mulheres que ainda não se enxergaram, inclusive como pré-candidatas, a ousarem, né, uma disputa política, se não for nessa, numa próxima eleição. E eu sou uma pessoa normal, viu, Caroline? Eu sou, como você disse, eu sou uma mãe, eu sou professora, eu não sou, eu não tenho nada, nenhum apadrinhamento, né, dentro dessa minha estrutura e dessa minha vontade. Eu acho que, às vezes, a independência, óbvio, né, ela causa um desconforto ainda maior em alguns cenários, né, porque você fala por si, você se coloca nas suas ideias e você assume as consequências também dos seus erros, às vezes de forma solitária, mas eu entendo, Caroline, que esse é o melhor caminho, né? Pelo menos na minha vida tem sido o caminho que tem me deixado mais feliz, né? Me arriscar, enxergando em homens, claro, bons aliados, bons parceiros de lutas, né? Eu acho que tem muitos homens que apoiam essa inclusão feminina porque acham que a sociedade ela pode, de fato, melhorar com essa visão, né, de quem está tradicionalmente ou historicamente fora do jogo, né? E essa política carcomida ela se renovaria através também dessas candidaturas femininas. Então, eu vejo homens e mulheres preocupadas com esse cenário de igualdade, né? Mas a gente precisa também assumir com responsabilidade essa transformação. Então, o que eu digo? Vamos estudar política, vamos nos informar, né? Vamos nos colocar nesse cenário para produzir algo para o interesse público. Se não, fica no cenário privado mesmo, fica onde você está e faça um bom voto. E faça uma boa escolha como cidadão, como eleitor e como eleitora. Né? Mas se você tem essa condição de ajudar, por que não? Né? Por que não? Verdade. Quando a gente teve, independentemente de levantar aqui bandeira política partidária, esse não é o objetivo, mas eu acredito que quando a gente teve eleita a primeira presidenta, foi uma quebra de paradigma muito grande, né? Nós quebramos esse paradigma, essa tradição de que somente o homem estava no comando da política no país, né? Exato. Então, houve essa quebra. Para nós foi uma conquista muito grande vermos a mulher presidindo o país, né? No maior cargo eletivo do país. Com certeza. Foi realmente, vai ficar realmente na história. E a gente vê, né, Carolina, desculpe lhe interrompendo, mas a gente vê também que nesse cenário, quando a mulher ela se expõe politicamente, ela se coloca em público e ela se elege, há também todo um retorno de preconceito machista nas críticas e na desconstrução, dessas mulheres que são e que estão ali, defendendo as suas ideias. Então, aquilo que eu falei, independente do espectro ideológico, que você tenha maior aderência, né? A gente sabe que o fato de você ser mulher enfrenta, sim, né, uma resistência e um retorno, infelizmente, da sociedade muito negativo. Né? Eu brincava sempre no Conselho Federal assim, se a gente não precisa
dessa inclusão, né? Se a gente não precisa de mais mulheres, não só na política, mas também na OAB. Então, a gente não pode reclamar, por exemplo, de nenhum político no nosso país. A gente deve simplesmente, como instituição, e aí eu falava na época pela OAB, né? Nós deveríamos, como instituição, fazer um voto de aplausos para o Congresso Nacional, que é um congresso que só traz benefícios para a sociedade brasileira e que é formado, na sua maioria, por homens. Né? Então, isso não é verdade. A gente sempre vai ter, obviamente, mulheres com defeitos, homens com defeitos, mas a gente vê que nesse cenário de concorrência hoje, a mulher tem mais dificuldade de ascender ao mandato eletivo, ela é duplamente vitoriosa, já quando ela se coloca como candidata, né? Quando ela apresenta a sua candidatura e quando ela chega lá, quer dizer, quando ela finalmente ela é eleita, ela de fato, né? Ela tem um mérito diferenciado, né? E há ainda quem discuta a necessidade de cotas, como eu já disse, quem perdeu o início da minha live, né? Se esquecendo como o direito demorou, né, a nos incluir nesses espaços públicos e sempre nos colocou nessas limitações dentro do espaço privado. Né? Mulher para ficar em casa, mulher para cuidar do marido, dos filhos, a mulher que ganha até hoje sofre violência patrimonial, né? Às vezes ela sustenta a casa, mas quem faz a gerência do dinheiro da família é o homem. Né? Então, tudo isso acaba trazendo consequências também para o processo eleitoral em um país. Né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Verdade. E aí, diante disso que a gente estava tratando, desse cenário político, né? Eu queria saber o que é que você acha dessas eleições vindouras em termos das candidaturas femininas. O que é que você vê nessas eleições vindouras acerca do cenário feminino mesmo? Veja, Caroline, o que é que eu vejo em 2020 e como é que eu estou enxergando, né, essa mudança eleitoral das não coligações, né? E também da decisão do STF, que agora não há mais nenhuma dúvida de que essa proporção de aplicação do fundo partidário, né, deve contemplar esses 30% dessas candidaturas femininas. Eu espero, primeiro, como eu disse antes, que o Tribunal Superior Eleitoral puna, de fato, partidos que insistam nas chamadas candidaturas laranja, que as mulheres pré-candidatas, né, também tenham essa consciência, não é, se de alguma maneira, né, elas foram cooptadas ou elas concordaram, que elas reflitam sobre a sua responsabilidade também nesse processo, né, e não aceitem figurar. Exatamente, não aceitem figurar, não é, como uma candidatura falsa, uma candidatura fake, que seja, né? Então se insurjam contra essa prática, que essa eleição também, né, por causa da pandemia, ela favoreça novas mulheres, porque o cenário vai ser muito cenário, acredito eu, de rede social, Caroline. Então, isso facilita, né, que as mulheres possam ter vamos dizer assim também, um espaço de fala e de mostrar ali as suas ideias e o seu compromisso de uma forma mais ampla, mais plural, mais democrática. Né? Então, eu espero que isso, de fato, aconteça e que o resultado seja uma mudança nesse cenário legislativo. As eleições proporcionais, elas carecem realmente ainda muito dessa transformação. Né? Só para você ter uma ideia, Caroline, as primeiras senadoras no Brasil, elas foram eleitas na década de 90. Né? Então, assim, ainda é muito recente, né, a gente se acostumar com as mulheres. Aqui mesmo, em Recife, pouquíssimas foram as vereadoras que conseguiram, né, cerca de 16, no cenário assim, histórico. Né? Então, assim, quando a gente diz, porque é igual para homem e mulher, não é. Basta você analisar os números. Né? E esse discurso de que mulher não gosta de política não é verdade. O que acontece geralmente é que aqueles que dominam os partidos, ou seja,
as lideranças e a direção partidária não enxergam, né, nas candidaturas femininas algo em que devem apostar, e apostar com seriedade. Né? Então, essa inércia ou exatamente essa falta de compromisso desses partidos políticos pode, infelizmente, Caroline, que eu estou aqui pensando que isso não vai acontecer, mas pode ainda, infelizmente, postergar um pouco mais, adiar um pouco mais essa nova visão que eu gostaria de ter da política brasileira, que é exatamente o ingresso de mais mulheres, e como eu disse, mulheres fortes, com compromisso com a coisa pública, né, que defendam sempre o voto limpo, que não se vendam jamais a essa estrutura que a gente quer combater, né, e que tenham pautas reais, efetivas, legislativas para colaborar com essa evolução. E você pode ter certeza, Caroline, que todo mundo, assim, se a gente vigia os homens com um pequeno óculos, né, as mulheres elas são vigiadas com um microscópio. Então, tudo que nós fazemos e como nós nos colocamos nesse cenário público sempre tem uma avaliação e uma, né, a mão é um pouco mais pesada, né, mas tudo bem. Né? Eu acho que isso faz parte desse movimento de transformação e a gente ainda não sabe exatamente quantas candidatas ou pré-candidatas à prefeitura, a gente precisa ainda das convenções partidárias para que isso seja, de fato, sinalizado, né? Mas a gente também precisa compreender que não basta que seja mulher. Ser mulher já é 50% da nossa escolha, né? Os outros nossos 50% é exatamente isso que você falou no início da nossa live, né? Qual é o compromisso que essa mulher tem, qual a independência que essa mulher tem com exatamente aquele mandato que ela está pleiteando, né? Porque simplesmente ser indicada às vezes pelo partido, porque é mulher, é irmã, é prima, não é daquela liderança partidária, né? Ou então, né, porque tem um outro tipo, né, de relação ali. Então, isso precisa também, né, estar assim, muito claro para que o eleitor, para que a eleitora possa fazer aí a sua escolha consciente, que foi o mote da nossa live, né, Caroline? Falar sobre esse voto consciente e sobre essa participação feminina na política. A legislação vem ajudando e eu espero que a gente evolua mais. Eu tenho esperança que 2020 seja vamos dizer assim, traga um resultado positivo para nós mulheres, né? Mas para isso a gente precisa falar mais sobre isso e uma iniciativa como essa da Comissão da Mulher Advogada só merece aplausos, né, gente? E o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Mandar um beijo aqui, Adriana, para a Gorete Soares, a nossa linda! presidente da Comissão da Diversidade, maravilhosa. Um beijo, Gorete. Tantos outros maravilhosos que estão aqui nos assistindo também. Eu vejo, Adriana, na verdade, o cenário com um pouquinho de otimismo, sabe? Acerca da participação efetiva das mulheres na esfera política. Porque eu acho que, primeiro que nós mulheres, para ocupar qualquer espaço de poder, a gente precisa se capacitar muito mais do que os homens, né? Nós temos uma dificuldade muito maior de ocupar esses espaços. Então, isso exige que nós estudemos mais, que nós nos capacitemos de fato mais. Então, vários estudos, inclusive, mostram que o percentual de mulheres inscritas em mestrado, em doutorado, ele, inclusive, é maior do que os homens. Então, eu acho que as mulheres estão se alertando mais, não somente para essa questão de qualidade de estudo mesmo, quanto para ocupar esses espaços de poder em todas as esferas, e inclusive na esfera política. Então, eu acho que realmente a gente vai ocupar um pouco mais de espaço, tanto no legislativo quanto no executivo, mas assim, é aquele trabalho de formiguinha, é aquela coisa, né? Nós estamos a passos lentos, a gente ainda precisa lutar muito, né? O preconceito ainda existe, infelizmente, né?
Nós ainda sofremos com vestígios de uma sociedade patriarcal. A gente, não adianta a gente esconder isso, porque de fato, né, como você bem pontuou aí em diversos momentos aqui na live, Exato. aliás, muito bem, mas eu vejo o cenário com um pouquinho de otimismo, né? Acho que estamos caminhando É, bem. eu acho que quando a gente fala também, Caroline, assim, retomando um pouco o nosso primeiro debate, a nossa primeira conversa, essa questão do voto limpo eu insisto muito, não é? Porque, veja, como é que a gente muda uma política, inclui mais mulheres, se você não luta contra essa corrupção que existe nesse sistema, né? Então, veja que vários debates já foram travados em relação ao sistema proporcional. É verdade que numa democracia eu gostaria que todas as pessoas estivessem representadas, então todos os recortes. E aqui, quando eu falo de mulher, eu queria deixar aqui bem claro, né? Que a gente não está. Claro que a gente poderia aqui fazer uma live só com alguns recortes específicos, né? Mas mulher, inclusive a própria Justiça Eleitoral, na eleição passada, já determinou, por exemplo, que essa participação feminina ela inclui inclusive mulheres trans, o que para mim seria o óbvio, mas que o Tribunal Superior Eleitoral precisou, né, reafirmar para que os partidos políticos entendessem, né, que esse conceito de cota de gênero, né, tem que incluir exatamente todos os espectros e todas as representações, as mulheres negras, né, e também e sempre porque em democracia, sem falar, se a gente fala de democracia e não fala desse recorte de pluralidade, a gente não está defendendo uma boa política, né? A gente não quer um espaço que seja um espaço só para algumas mulheres, a gente quer um espaço que seja para todas as mulheres. Aliás, eu vou mais além, sabe, Carolina? Eu quero um espaço de democracia que seja para todas as pessoas, né? Todas as Claro. pessoas, mas a gente tem dados, gente, a gente tem fatos. Então, às vezes, as pessoas dizem, a mulher está reclamando, a mulher já tem muito privilégio, a mulher quer tudo. Olhe para os dados, sabe? Me retruque com fatos e dados. Porque esse seu achismo, às vezes, no seu conforto, de dizer que a mulher tem privilégios ou que a mulher não precisa, né, do suporte jurídico e até do suporte hoje ainda, porque cota de gênero é temporária, né? A gente espera que seja uma coisa temporária e que a gente evolua tanto que a gente não precise mais, né? Mas, nesse sentido, Caroline, basta olhar para quantas mulheres são eleitas no Executivo, quantas mulheres nós temos na Câmara, quantas mulheres nós temos no Senado, quantas mulheres nós temos aqui na Câmara de Vereadores, na nossa Assembleia estadual. Né? Então, eu quero dados, eu quero fatos, porque essa coisa de dizer que a mulher pode chegar e que ela chega se ela quiser, isso, gente, cotas não é para que mulheres incompetentes cheguem em algum espaço. É o inverso. São mulheres competentes e capazes que são impedidas de ascender a esses espaços simplesmente por serem mulheres. Então, o fato de existir política de cotas não significa dizer que nós estamos defendendo, não é, que haja uma desconstrução da importância também, não é, do caminho próprio, como você disse, da sua formação ou do seu empenho político. Porque você pode ser uma mulher de comunidade que tem um trabalho também, não é, muito grande dentro daquela sua comunidade, uma pessoa que venha do movimento social, mas que não consegue chegar, né? Não consegue ascender porque exatamente a política não vai investir na figura feminina. Né? Eu quero uma política, Caroline, o meu sonho, em que os homens não, e as mulheres também não estranhem uma senadora ou uma deputada que vá com a sua filha pequena, se assim o quiser, e se essa for a sua escolha, para o Congresso Nacional. Né? Que a gente na OAB, a gente tenha também esses espaços e que isso não cause nenhum estranhamento e que isso não seja uma tradução, a gente já ouviu isso, inclusive, do presidente da República, não é? De que as mulheres que engravidam, que as mulheres deveriam realmente receber menos na esfera privada, porque elas podem não é, gestar. Não é? Então, uma inversão
dessa inversão daquilo que a gente compreende, dessa questão de inclusão. Então, a inclusão real, Caroline, é quando a gente estiver nesses espaços e a gente não precisar tanto sentir falta de mulheres e de mulheres de todos os recortes, né? E a gente tem essa sensação de que os homens também estão bem representados, porque eu quero homens que continuem representando bem também, né? Se esse homem não está dando conta do recado, se ele não consegue fazer uma vida pública limpa, ele deve ser retirado desse cenário, né? E ele deve dar espaço também para outros homens, porque se a gente está falando de pluralidade, se a gente está falando de igualdade, são homens e mulheres, né, gente? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né? Então, é para todos e todas. O discurso vale para todo mundo. Perfeito. Adriana, muito obrigada. Quando o negócio é bom, tem... Voa, né, Caroline? Faz chá, voa. Com você, aprendi demais. Agradeço muito mais uma vez. E antes de dar um espacinho para que você dê suas considerações finais, eu queria somente citar uma frase assim, que eu gosto bastante, que foi de Michelle Bachelet, né, a ex-presidente do Chile, em que ela disse, né, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Então, é uma frase assim, que eu gosto bastante. Eu acho que toda mulher deveria realmente escutar e absorver o que diz a frase, né? Ela representa bastante. E, Adriana, mais uma vez, eu agradeço. Aprendi muito com você, não somente eu, mas todas as ouvintes aqui, eu tenho certeza. Foi muito construtivo o debate. Você sempre, assim, levantando essa bandeira, né? Sempre maravilhosa, como eu disse aqui no começo da live. Uma mãe, política, professora, mulher, um exemplo. Então, quando Fabiana me convidou para fazer esses questionamentos, para a gente ter essa conversa, né, fazer esse debate, eu me senti lisonjeada por dividir a tela com você. Né? Então, para mim foi um prazer enorme. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Fabi. Registro aqui meu agradecimento. E deixo aqui um espacinho para que você faça suas considerações finais nesses 3 minutinhos restantes. Muito obrigada. Caroline, olha, o prazer foi todo meu. Eu também queria registrar novamente essa minha gratidão a toda a Comissão da Mulher Advogada, que eu sei que são muitas nessa composição, não queria aqui cometer, né, gente, o equívoco de esquecer alguém. Então, assim, todas as mulheres se sintam igualmente abraçadas, num abraço de afeto, né, dizer mais uma vez, né, do meu orgulho desse avanço da CMA, dentro da OAB, não é? Como exatamente uma comissão que tem essa responsabilidade desse debate de igualdade em todas as comissões, em todos os espaços da ordem. Então, a CMA não está lá para brincadeira. A Comissão da Mulher Advogada, ela funciona, ela é ativa e ela não atende somente pautas classistas, viu, gente? Ela defende as questões de gênero de uma maneira geral, as mulheres em outros cenários. E, assim, eu fico muito feliz pela grandeza dessa comissão, agora nessa última gestão, né, pela evolução, por aquilo que a gente conseguiu. Deixar um beijo especial para minha querida Denise, que é uma companheira também de política, pela qual eu tenho muito orgulho. Eu vejo aí o seu crescimento, a minha querida Lulu Brasileiro, Luciana Brasileiro, essa familiarista, essa advogada e mulher de ordem, né, que também muito nos inspira, né, e defender aqui, né, Caroline, que a OAB também avança. Eu quero mais mulheres presidentes de seccional, eu quero mais mulheres advogadas com esse compromisso de defender a força da nossa OAB em todas as instâncias de democracia. E eu quero mais mulheres tidas, mais mulheres eleitoras comprometidas exatamente, não é, com essa transformação, essa escolha. Então, deem uma olhada, gente, assim, vejam essas pré-candidaturas, depois vejam as suas candidaturas, e homens e mulheres, escolham mulheres também, para a gente conseguir superar aí esse déficit histórico dessa participação feminina na política. O espaço é nosso, não é? A gente não tem que ficar só no jardim, vamos ocupar as nossas praças. Eu sempre digo isso homenageando Nelson Saldanha, né? O jardim e a praça. Então, a gente tem o nosso jardim que está lindo, a gente já cuida super bem, né, da nossa vida privada,
E a gente precisa agora também, né, cuidar da nossa vida pública. Então, mais mulheres nas praças, mais mulheres no poder, né, e mais mulheres juntas, viu, Carol? Então, assim, muito obrigada. Você é uma querida, maravilhosa. E eu sei assim, que eu posso confiar em você lá na OAB, porque Tá você bom. vai estar representando essas pautas com maestria. Um beijo grande em todos e todas e muito obrigada pela oportunidade. Beijo.